Bom, não é necessário ser muito inteligente para perceber por que nesta perspectiva surge o fenômeno do neo-antissemitismo. Por que os judeus saem mal pelas duas possibilidades. Quando eu comecei a estudar isso, veja esse fenômeno do neo-antissemitismo, que agora está todo mundo assustado e todo mundo considerando um negócio imprevisto, eu devo me gabar, tá certo? Se é que isso é motivo de se gabar, de que eu, muitos anos atrás, eu já sabia que isso tinha acontecido. A partir desses estudos, eu falei, mas é impossível, os caras vão querer, mas daqui 10, 15 anos vão querer tirar o judeu do caminho. Porque, do ponto de vista da cultura socialista, o judeu é o representante do capitalismo. Isso, pelo menos, é o que diz Karl Marx. Karl Marx dissolve a ideia mesma de uma identidade judaica. Isso não existe. O que existe é o capitalista. E eles são os capitalistas. Então, se a hora que nós destruímos o capitalismo, a identidade judaica irá para o brejo. Tá certo? E os judeus se integrarão na cultura socialista como todo mundo. Esta ideia, foi levada ao pé da letra por Lenin. Lenin, então, logo toma o poder, ele cria no Partido Socialista, no Partido Comunista, uma famigerada seção judaica. A função da seção judaica era treinar militantes para que, se prevalecendo das suas ligações de família e de língua, penetrassem então nos grupos judaicos para espionar, denunciar, etc, etc, etc. Talvez alguns aqui tenham ouvido falar do famoso Rabino Schneerson, que era o grande santo, líder espiritual judaico no tempo da Revolução Russa, e que foi o sujeito que mais pagou por esta brincadeira, que passou 22 anos na cana, um negócio assim. E, naturalmente, vamos dizer, pelo outro lado, você imagina o que significa para um povo como o alemão, que ainda no século XVIII se acreditava na Europa que alemão era uma língua boa para se falar com os cavalos. Você não tinha cultura de língua alemã no século XVIII? Não é isso? Você veja que ainda no século XVIII, começo do século XVIII, o maior dos filósofos alemães, Leibniz, não escrevia em alemão. O alemão não estava pronto para isso, escrevia em latim ou francês. Então você imagina para um povo que está começando a emergir, né, começando a sair está começando a descer da árvore, né, ele ter dentro do seu território um outro povo que tem 5.000 anos de experiência, tá certo? E que é, pela sua simples presença, a prova da inferioridade da população local. É horrível isso, dói no cotovelo, que é uma coisa medonha, né? Então, não precisamos nem especular outros motivos pelos quais surge o antissemitismo alemão. Quer dizer, um povo antigo, organizado, culto, capaz, que tem, vamos dizer, a coisa mais básica para o sucesso na vida, que é o capital cultural herdado. Não tem nada que ajude você, tanto na vida quanto você já recebeu isso de casa, tá entendendo? O alemão não tinha isso, tá? Então basta isso para... Claro que houve outros motivos, mas este já é um motivo suficiente. O judeu era, de certo modo, pela sua simples presença, um antídoto à ideia de uma identidade racial germânica. Eu digo, mas que raio de identidade racial vai ter essa cultura? Assim, metade dos escritores e os cientistas, esses são tudo judeus. Tem identidade racial. Tem identidade racial nenhuma, isso é uma balela, né? Então, é claro que o judeu era uma pedra no sapato dos dois totalitarismos, tá certo? Então, como esses dois já tiveram a sua chance no mundo, e embora o comunismo ainda seja, de algum modo, uma coisa atraente para muitas pessoas, pelo menos filosoficamente ou intelectualmente, é uma ideia em decomposição, tá certo? Se bem que uma ideia está intelectualmente desmoralizada, não quer dizer que politicamente ela esteja enfraquecida, mas intelectualmente está acabada.
E o nazismo também já foi liquidado na guerra. Então é evidente que ao puxar para si a herança desses dois totalitarismos e trabalhá-los à sua maneira, o movimento islâmico, vamos dizer, com os seus novos aliados, que são remanescentes de movimentos comunistas e nazistas. Você não pode esquecer que em Nova York, naquelas passeatas que teve logo depois do 11 de setembro, passeatas pacifistas, estava ali o pessoal comunista e black, tudo de mão dada com o David Duke, que era o homem do partido nazista, quer dizer, juntaram todos, tá certo? Então, não é de estranhar que, absorvendo esta herança, ele criasse também este movimento, o qual também tem que ser estudado sob outros aspectos, que depois mais tarde nos debates a gente entra, mas eu para esta conferência peguei só por este aspecto. Não é de espantar que esse movimento criasse um neo-antissemitismo, que é um pouco diferente dos outros, tá certo? É um pouco diferente, mas evidentemente tão perigoso quanto, sobretudo pela sua abrangência. Agora, tem um lado desagradável da história. É que ao longo de toda a formação desses movimentos ideológicos modernos, tá certo? Houve muitos autores e pensadores judeus que contribuíram para isso. Mas, judeu porque não tinha nascido judeu. Foi um bocado de Trotsky. Trotsky não aceitava ser chamado de judeu. Ele não gostava disso. Mas os judeus acham que ele é judeu. Então, naturalmente, tem um certo carinho pelo sujeito, porque ele é gente nossa. Não é isso? Assim como, por exemplo, agora, faz uma semana, no Congresso de Israel, alguns deputados pediram que o governo israelense fosse processado e punido pelo Tribunal Penal Internacional. É um caso estranho de você pedir, vamos dizer, uma intervenção estrangeira no seu próprio país. Quer dizer, você pega a soberania e diz, olha, aqui não é mais soberano não, tira esse sujeito aí, quem manda agora é o Tribunal Penal Internacional. E 2 desses deputados eram de origem árabe, mas tinha um monte que não eram, tá certo? É evidente que a primeira vez que o Tribunal Penal Internacional tirar um governante de dentro do seu país, o seu país não existe mais como nação soberana. Me parece uma coisa bastante óbvia. A soberania significa justamente não poder ser julgado a não ser pelo seu próprio povo. Aí você tem uma entidade estrangeira que tem mais poder do que o seu governo, acabou a soberania. Então, um grupo de deputados pede lá a soberania nacional. Naturalmente, esses deputados também dizem, mas eles são judeus, eles são gente nossa, nós temos que carregá-los no colo. Né? Eu digo, esse é um problema. No dia da passeata anti-Bush, lá tinha um monte de judeus fazendo passeata, junto com o pessoal black, não é isso? Que é aquele que tipo Louis Farrakhan, né? E também com David Duke. Mas quando chega em casa, o que pensa? A mãe dele, a avó dele, a tia dele diz, não, ele também é judeu, ele é gente nossa. Entendeu? Então fica carregando toda essa gente no colo, e você sabe como é que essa história termina. Não é isso? Então, vamos dizer, só para terminar esta parte, eu gostaria de fazer um lembrete que talvez não soe tem muito agradável, mas veja, o povo que protege os seus próprios traidores, ele paga 2 vezes. Ele paga pela traição que sofre e paga porque ele leva a culpa da traição. Tá certo? E isto já aconteceu com os judeus muitas vezes ao longo da história. Então, na hora que surge, por exemplo, a noção de... Vocês já ouviram a expressão judeu ortodoxo? Assim como tem o católico praticante. Não é isso? Ora, o que é um judeu ortodoxo? É um sujeito que cumpre todos os mandamentos, mas ninguém cumpre todos os mandamentos. Todos nós somos humanos e imperfeitos. Antigamente, quando um judeu não cumpria alguns mandamentos, ele esperava que os outros rezassem por ele e desse tudo certo, não era assim? Não havia esta noção de um judeu ortodoxo e um não ortodoxo.
Não havia esta divisão no corpo da igreja, no corpo da identidade judaica, como não havia uma divisão similar no corpo da igreja católica. A hora que você aceita que existem judeus ortodoxos e não ortodoxos, significa que você meteu na sua cabeça que existe uma identidade judaica alheia à tradição judaica como tal. E essa identidade simplesmente não existe. Isso quer dizer que, se você pensar a comunidade judaica só como comunidade cultural, ela não existe. Porque essa tem características diferentes em cada cultura. Tem a cultura russa, a cultura alemã, africana, brasileira, etc, etc, etc. Mas, ou seja, ou existe um vínculo com uma tradição e existe alguma lealdade que é necessário ter, tá certo? Para com as origens da comunidade, ou então ela não existe mais. Do mesmo modo seria o que é o católico não praticante. Antigamente não havia católico praticante, tinha católico, os católicos mais, digamos, bem comportados e mal comportados, mas eram todos igualmente católicos. O sujeito que nunca ia na Idade Média, o sujeito que nunca ia na missa, nunca confessava, nunca comungava, tá certo? Mas tinha sido batizado, ele era tão católico quanto os outros. Não se dizia, tinha o praticante e o não praticante. Na hora que você aceita que existe o ortodoxo e o não ortodoxo, ou o praticante e o não praticante, você está cortando no corpo da sua identidade comunitária e você está correndo perigo a partir deste momento. O perigo pode levar uma década, 2 décadas, 1 século, 10 séculos para aparecer, mas algum dia te pegam, não é certo? E quando pegam, não é brincadeira. Tem várias perguntas, eu vou juntar num bloco aqui, que pedem que você comente um pouco a situação atual do conflito no Oriente Médio, Israel, os palestinos, e qual a solução, segundo o teu ponto de vista. Olha, sempre que você tem assim, uma situação política determinada, e as pessoas querem que a gente tome uma posição, eu falo, é difícil tomar uma posição. Primeiro, porque os termos com que as questões chegam ao debate público nunca correspondem ao que está verdadeiramente em jogo. Se você perguntar, por exemplo, você é a favor do Estado palestino ou é a favor de matar todos eles, botar todos eles para fora, a gente tem que responder, eu sou claro que sou a favor do Estado palestino, eu não mato criancinha, não como criancinha, não bebo sangue, então eu também quero que eles tenham uma chance, etc, etc. Agora, cá entre nós, eu não acredito que esse seja o problema. Eu acho que tudo isso é pretexto. A partir da hora que você tem uma estratégia, vamos dizer, mundial, em que você vê conexões de organizações terroristas, que começa lá na Sibéria, passa pelo Oriente Médio e vai terminar aqui no Paraguai, eu falo, é claro que esse negócio de Estado palestino é um pretexto. Se não for isso, será outra coisa. Sempre haverá algo pelo qual eles vão culpar todo mundo e tentar fazer os outros sentir, como é que se diz? Sabe, essa inoculação de culpas e a inoculação do sentimento maligno, sempre terá um meio de fazer isso. Se você não os satisfaz, eles ficam cada vez mais revoltados, e os satisfaz, eles querem outra coisa. Portanto, assim correr, o bicho pega, se ficar o bicho come. É com isso que nós temos que aprender a lidar. Então, você é a favor do Estado palestino ou contra? Eu não sei. Eu não estou interessado. Eu estou interessado no que vocês estão fazendo aí. Com relação a isso, você faz do jeito que você quiser. Agora, veja, o sujeito que articula o debate, você pensa, se tem uma luta de boxe, né? Tem aqui, sei lá, o famoso clássico Cassius Clay contra Evander Holyfield. Qualquer um deles pode ganhar, não é verdade? Mas, o seguinte, a firma que promoveu a luta vai ganhar de qualquer maneira, né? Então é o seguinte, quem montou o debate? Quem equacionou os problemas, está entendendo? Quem escolheu os candidatos, quem escolheu as alternativas e está me formulando o problema. Esse é que é o gostosão por trás do negócio. Então, todo o equacionamento que nós vemos na mídia hoje é como se fosse realmente um problema de povo palestino. Agora, se para pensar, quantos países islâmicos existem? Qual é a extensão territorial deles? É imensa. E lá dentro, não tem um pedacinho para dar para os palestinos.
Né? Se eu fosse o governo brasileiro, eu diria, bom, cedia um pedaço da Amazônia, que só tem macaco e tatu-bola, tá entendendo? Eles vêm tudo para cá, receberão você de braços abertos. Não é isso? Agora, tem lá um pedacinho assim chamado Israel. Tá? Por que eles querem um pedaço justamente ali? Tá? Se não estavam lá, historicamente está comprovado que 100 ou 200 anos atrás não tinha palestino nenhum ali, isso nunca existiu. Bom, agora estão lá e precisam de um espaço. Eu digo, tá certo, a gente tem que quebrar o galho deles. Tudo bem. Mas existem tantas alternativas, tantas soluções para isso. Quer dizer, por que insistem neste ponto? É porque é um problema estratégico. E eu acredito assim no Ion Mihai Pachepa, quando diz o seguinte, olha, esse tal de Arafat, esse cara não é islâmico, coisa nenhuma, esse cara é um comunista, fui eu que treinei ele tem uma ele pensa como comunista. Pensa como, vamos dizer, tipo comunista profissional. Né? Existe eu vou recomendar outro livro para vocês, eu acabei não falando disso. Eu comecei a falar da história do judeu anti-judeu, né? Tem um livro absolutamente indispensável, chama-se To Eliminate the Opiate, quer dizer, eliminar o opiáceo, né? Escrito pelo rabino Marvin Antelman. E é a história da progressiva ruptura que vai acontecendo dentro da comunidade judaica a partir do surgimento de certas seitas gnósticas no século XVII, que vão entrar vão ser antepassados dos movimentos revolucionários de massa do século XIX e XX. Tá certo? E quando você vê a facilidade com que indivíduos, vamos dizer, de origem judaica, vão entrando nesse negócio e acabam trabalhando contra o próprio povo judeu, uns de sacanagem, outros que não percebem, olha, é de arrepiar os cabelos. Tá? Então, como é a origem de um Trotsky? Como chega a acontecer um fenômeno Trotsky que nunca houve ao longo da história? Não é isso? Da onde surgem esses camaradas? É porque deu na cabeça? Não. Isso aí foi se formando, vamos dizer, como aconteceu dentro da Igreja Católica, mas mesma coisa. Né? O pessoal fala de crise da Igreja Católica, eu acho, quer dizer, até onde eu estudei, eu acho que o judaísmo está numa crise muito pior. Ele está muito mais ameaçado e tem muito mais antagonismo interno do que você tem na igreja, no cristianismo. Eu acho que a situação não é nada invejável e não é para brincar, não. Você vê um sujeito, Noam Chomsky, eu garanto que uma boa parte da comunidade judaica lá de Nova York ainda recebe o cara, ele é um dos nossos, senta aqui no colo e tal. Não, ele só quer que, sei lá, acabe o Estado de Israel, mata todo mundo, tá certo? Põe todo mundo para fora, mas se tirando isso é boa gente. Entendeu? Como é que pode? Está entendendo? E essa coisa, vamos dizer, de carregar o traidor no colo, é coisa, só dois povos fazem isso tão bem, americano e judeu. São especialistas em fazer isso. Alimentar o seu próprio assassino, o seu próprio inimigo, falando, cuidado com isso, pode chegar até um certo ponto. Claro, a gente fala, todo mundo é humano, senão a gente não quer briga, mas calma lá. Agora não é mais brincadeira, é?